Esse é mais um vídeo no molde, modalidade, estilo, no qual fiz um rabisco falando o que tudo significa. Bom, sem mais delongas, neste vídeo eu poderia falar sobre vários aspectos, assuntos, temas, em quesito, né, que eu falei ali, relacionamento, amor, trabalho, exercício, ou busca por validação, ou rede social também. Mas de todos esses assuntos, né, que eu coloquei aqui, os ícones, eu vou falar do amor. E alguns pedaços dele servem para outros também. Porque há diferentes formas, como eu falei, há diferentes maneiras que você pode abordar um assunto. Você pode pegar ele como uma base e replicar em outros. Mas para resumir, senão vai demorar muito o vídeo, é o seguinte. Eu acredito, essa é a minha opinião, meu ponto de vista, que isso tem tudo a ver com a criação das pessoas. Então eu coloquei aqui o que seria, no caso, a família A e a família B. E a forma, vamos dizer assim, com que você é criado, com que você é gerado, com que você é, de certa forma, doutrinado ou dito a você que é, como as coisas são. Um simples exemplo, vou até colocar aqui embaixo. Por exemplo, a família A aqui ensina que o amor é quando a pessoa tem bens, ou bens financeiros, material, tudo mais. E para ela, quando você tem essas coisas, a pessoa que foi criada nisso, ela entende que, não, é essa a versão correta. Tem a família B, que a família B ensina, não, o amor é quando a pessoa demonstra afeto, quando a pessoa olha o que você posta, quando ela fala, quando ela fica conversando o dia inteiro, quando ela te dá afeto. Não, esse é o verdadeiro amor. Até a família C, que sei lá, que não falei, é quando a aparência, fala, não, quando a pessoa, ela fica, sei lá, muito bonita, outro, sei lá, o que ela veste, ou as roupas, sei a coisa. Cada um vai falar uma coisa, outra é a posição, por exemplo, a família é quando a pessoa tem muita... Então, cada um vai ter uma interpretação de amor meio diferente. Por mais bizarro que pareça, e eu tô falando isso, eu acho bizarro, mas é verdade, o brasileiro tem muito disso. As pessoas têm muito de, vamos dizer assim, validar um relacionamento segundo ao que a pessoa tem. Que virou mais uma espécie de uma troca de condições, mais uma espécie de um contrato, sabe? Um negócio, relacionamento, é essa a palavra, relacionamento é um grande negócio. E nessa brincadeira toda aí, eu até tava pesquisando com o chat para saber a verdade. Porque até pra mim, até eu, no caso, sempre, durante anos, eu fiquei pesquisando. E só recente, não vou ser sincero, nem eu entendo, vou dizer que entendo 100%. Mas ali ele colocou, né, amor é sacrifício, que eu coloquei ali, né, conversa vai, conversa vem. Eu fui perguntando, alimentando ali de informação. Aí colocou ali, né? O amor, biblicamente e judaicamente falando, não é um sentimento passageiro, mas um ato consciente de doar-se pelo bem verdadeiro do outro, mesmo que isso me custe. É algo que transforma quem ama, porque amar é, no fundo, morrer um pouco para si mesmo, e isso reflete a própria essência divina. Ele colocou as referências ali embaixo. Então, seja, amor é igual a sacrifício. E isso é interessante porque você vê que, principalmente o Brasil, que é diretamente movido, combustível, negócios, bem, material e ostentação, as pessoas daqui, elas... pelo menos eu acredito isso, a grande maioria, não vou dizer toda, mas a grande maioria esmagadora é ensinada que o amor está diretamente ligado ao quanto você tem. Então por isso que eu falei, para cada um, isso vai muito da família, por isso que eu falei, a forma com que as pessoas, olha, tanta coisa para analisar, mas a forma com que as pessoas enxergam, falam, postam, detalhes, a forma com que escreve, a forma com que veste, as coisas, tudo que você puder reparar. Isso já diz muito sobre a pessoa, a família, com que ela anda, porque isso já vai descrevendo o perfil dela. Das coisas que ela aceita e das coisas que ela não aceita. E tem gente que é assim. Eu já vi isso. As pessoas, elas... É como eu falei, é um grande negócio. Até coloquei aqui um extra, né? O relacionamento de hoje em dia, isso até que eu escrevi. Então, sei lá, isso tanto serve pra homem quanto mulher também. Tem um homem safado como mulher safada. Ser humano no geral, né? Eu falo que ali, a pessoa tá com um na cama, já tá no celular falando com outro, e na mesma noite tá marcado pra jantar com o namorado no restaurante romântico só pra postar na rede social que é o casal perfeito. E aí eu até coloquei ali, né? Ano 2025, sejam bem-vindos ao inferno. E é nessa vibe aí, né? Mais ou menos nessa construção aí. Recentemente eu tava vendo esse canal aqui, eu coloquei o ID dele. Tá, vou até colocar um parênteses aqui. Se a pessoa tá enganando, se ela tá fazendo um personagem, ela vai juntar conta com Deus. Isso não é problema meu. Mas, aparentemente, ao meu ver, ao meu ponto de vista, esse moço, pelo menos ele tava ali explicando, né, que ele tem acho que 11, 12, eu não lembro, são anos que ele mora sozinho, desde que, acho que a mãe dele morreu muito cedo, ele falou que tem que se virar, um negócio assim. E ele vai mostrando as coisas que ele fez, as coisas que ele passou. Eu achei interessante, porque às vezes são canais assim menos conhecidos, e a pessoa ali tá numa realidade que é um negócio assim um tanto frio. É um negócio assim bem seco, e é a realidade de certas pessoas aqui no Brasil, ou talvez várias. E ali embaixo eu tapei o rosto, mas eu tava vendo numa live, e tava já tarde esse dia, mas eu só tava vendo ali pelo passando o dedo, e tava acho que com 5K, 5 mil, uma coisa assim, de gente vendo a live de uma moça. E eu achei bizarro porque eu tava reparando quantas pessoas, isso todo mundo sabe, que elas ficam, vamos dizer assim... tem uma espécie de carência, sabe? Uma decadência de atenção. A gente vê isso pelos comentários, que eu falei, só rodar pra baixo, você vai vendo. E quantas pessoas, tipo assim, pra uma live, 5 mil pessoas é muita coisa. Eu sei que as pessoas ficam ali garimpando, então
quanto que o mundo, pelo menos o Brasil, no geral, as pessoas, elas... E detalhe, tava tarde pra caramba nesse dia. Então tá todo mundo vibrando, vamos dizer assim, na mesma energia, tá todo mundo na mesma situação, um monte de gente ferrada, um monte de gente... Enfim. Tem coisa que eu acho humilhante aqui, por isso que tem coisa que eu prefiro cortar, porque eu não gosto nem de olhar. E esse outro aqui, que eu dei uma rabiscada, que tá nunca ali, é pra explicar o seguinte... Teve uma certa criadora de conteúdo, que eu prefiro nem falar o nome. Eu tenho várias maneiras de analisar as pessoas, mas não vou falar tudo, mas como dá pra ver eu faço bastante rabisco. Essa pessoa, deu pra perceber umas incongruências nas falas dela. E eu percebi isso, né? A diferença. Mais uma vez, não que seja o caso daquele moço. Também, se ele estiver enganando, o problema não é meu. Ele que junte conta com Deus. Mas você vê uma diferença, porque tem pessoas que realmente falam: não, eu não tenho nada, e eu sou sozinho, e não sei o que, não sei o que lá. E eu percebi uma coisa aqui. Eu até perguntei, falei aqui pro chat, né? Por que as pessoas... Por que tem gente no YouTube que finge ter uma vida ruim só pra se fazer de coitada? Ele até falou ali, porque isso dá visualização, dinheiro e atenção. O algoritmo gosta de drama, aparece mais pra todo mundo. O público sente pena, comenta, dois segue. E no fim vira um jeito fácil de ganhar grana e fama, mesmo que seja mentira. É tipo vender sofrimento com produto. É bem isso que tá acontecendo. Quando as pessoas, por isso que eu falei que elas barganham com o sentimento dos outros, esses são as piores pessoas. Porque pra você usar o sentimento de outra pessoa pra você ficar rico, pra ganhar um tostão que seja, tem que ser muito desgraçado. Então eu percebi que, igual eu coloquei ali num vídeo dessa pessoa meses atrás, a pessoa falou: não, nunca tive relacionamento, não sei o que lá. Aí depois eu fui dar uma bisoiada mais recente e o vídeo a pessoa falou: ah, não, quando eu tava com meu ex. Ué, mas não tinha nem relacionamento, agora tá com ex? Então não tem nexo. Não tem nexo. Uma hora a pessoa fala uma coisa que nunca se relacionou, depois fala isso. Então assim, você vê que tem um monte de ponto quebrado, ponta solta. Fora outras coisas mais que eu prefiro nem falar. Então tá cheio de erro, tá cheio de buraco. O próprio YouTube tá cheio de gente assim. As pessoas falam, como eu falei, tava fazendo um personagem. Eu acho que hoje o personagem é se fazer de coitado, pelo visto. Sendo que tem pessoas que realmente estão passando pela situação e elas não fazem isso. Ou também se fazem, o problema é delas. Mas assim, tem pessoas que estão realmente numa situação ferrada e elas não estão fingindo. Aí você olha o ambiente, né, o cenário ao redor, a pessoa tá com tela, né, de videogame, tá jogando videogame, tá, né, tem um console da última geração, tá com a paredezinha pintada, né, os móveis estão, né, enfim, dá pra você avaliar ali. Não é bem assim, não. Tem gente que tem uma condição média alta e a pessoa tá reclamando de barriga cheia. Aliás, o Brasil não tá numa situação tão boa assim, não. Certas pessoas ficam falando: não, porque é fácil, não sei o que, ficar sozinho, não sei o que. Não sei se essas pessoas estão vivendo. Pelo amor, porque no Brasil, pelo menos no Brasil onde eu tô, tá praticamente impossível, tá insustentável a situação aqui. Então por isso que às vezes eu vejo que tem gente que são pessoas completamente, como é que fala? Sem empatia, frias. Frias no sentido de não entender. Ela só entende a situação dela porque ela veio de uma família provavelmente mais rica, mais abastada, ou sei lá, tanto faz. Mas na situação do outro não é bem assim, não. Aqui eu já coloquei o seguinte, e graças ao bom Deus que ele vai quebrar isso aqui, porque eu já tô ficando com ânsia de vômito nesse lugar. Eu não sei se todo mundo enxerga assim, tá? Mas eu enxergo. Ao longo, eu só peguei um só, tá? Uma das maneiras de enxergar coisas, né? Que eu falei aqui, ó, amor, depois tem o trabalho, exercício, já falei. Se você pegar todos esses e você colocar em perspectiva, você vê quanto que as pessoas se lascam. Então, que nem eu coloquei aqui, as pessoas se lascam... nesse exemplo aqui que eu dei. Aqui a pessoa se lasca buscando amor, aqui a pessoa se lasca buscando, sei lá, um emprego, aqui seja no corpo, ali em busca por validação, rede social, enfim, cada um pode representar alguma coisa. Tem mais também, eu só peguei 4. E cada um desses, que nem eu coloquei aqui nesse anel, que eu coloco assim, o simbolismo, na verdade, significa o quê? A gente está num anel, um ciclo, sem fim, que eu até coloquei aqui. Imagine se fosse eterno. Até coloquei aqui embaixo. Ainda bem que a nossa vida não é eterna. É por isso que eu falei que Deus quebrou isso. Eu até esqueci de colocar essa passagem: não contenderá comigo por mais de 100 não sei quantos anos, que é tipo assim, espírito com carne, a carne com espírito, uma coisa assim. Então imagine ficar a vida inteira nesse ciclo sem fim e não termina. Porque aí o que ia acontecer? As pessoas acham: não, eu em dado momento da minha vida encontrar, sei lá, ainda que a pessoa vivesse 500 anos. Então no ano 237 ela encontrar o par perfeito, no 300 ela encontrar o emprego perfeito, no 400, sei lá, entendeu? Só que eu não acho que isso ia acontecer, porque como o mundo sempre foi... Aliás, é bem capaz que o mundo pudesse até se autodestruir mais rápido ainda, pelas pessoas viverem muito. Mas, né, imagine se eu daquele lá da bigodudo da segunda GM vivesse mais, se outros vivessem mais, né, a coisa na verdade ia ficar mais pesada. Mas enfim, então a gente tá num ciclo, no anel, que se fosse eterno, seria sem fim. E graças ao bom Deus que tem um fim. Porque, como eu falei, como eu coloquei, sangrando, literalmente, a gente vai sendo marcado. Nossa, tanta coisa pra falar disso, mas a gente vai sendo marcado pelas coisas ruins desse mundo. Então você pega o início da pessoa, quando ela nasce, e até o fim da vida dela, quanta coisa ela já não tá com a cabeça completamente diferente, porque ela fala: não, quando era menor eu achava que a vida ia ser ABC, e quando ela tá morrendo, não, agora eu vi que é XYZ. Então fica pra pensar. Indo já aqui pra baixo, deixa eu ver, tá. Isso aqui também que eu tava falando do relacionamento, e tá, minha ponto de vista, de certa forma tá associado sim. Por que eu tenho que falar de relacionamento, principalmente também de geração? Eu percebi já, não sei se eu... Não vou dizer todos, tá, porque não pode generalizar, mas uma boa parcela do todo, maioria, as pessoas elas não têm empatia.
eu percebo que, né, tem sempre aquela fala clássica das pessoas que são mais velhas. Ah, não, porque no meu tempo, porque essa geração, não sei, quando começa a falar assim, ou eu pulo, ou eu corto, porque isso é falta de empatia. E, assim, quando a pessoa, pelo menos eu acho, né, não sei, se a pessoa tem filho, ou pensa em ter filho, uma coisa assim, deveria se pensar nisso, porque provavelmente os filhos, agora que tem seus, sei lá, não sei, quando ainda tiver criança, na fase criança para adolescente, eles estão passando por isso. Aí até vi um meme aqui, né, que tinha é um personagemzinho de um jogo que ele vai comprar um escudo, e ele tá por 80 rubis, aí ele fala, não, meus pais, né, na época, quando ele tinha 30 anos, aí ele coloquei aqui, né, quando eu tinha meus 15 anos, o negócio tá 3.000 rubis. E é bem isso. E até coloquei aqui, né? Você tá brincando comigo, uma pegadinha. E hoje, as pessoas, como eu até falei acho que em vídeos anteriores, elas têm uma exigência tão gigantesca pra você ter as coisas, o que é bizarro, é paranoico, porque você vê que às vezes a própria pessoa ela tá exigindo um negócio que nem ela tem, então ela quer alguém que tem um corpo perfeito, situação financeira perfeita, um casamento perfeito, de luxo, não sei o quê, só que a própria situação do Brasil, ela mesma, primeiro que ela já não é assim. Já começa por aí, mas ela quer alguém que seja. Já é o primeiro fator errado. E segundo fator, fora outro, de tantos erros que tem hoje na cabeça das pessoas, o Brasil não tem como. E as pessoas, elas exigem um troço, isso que é mais bizarro. É assim, ó, relacionamento é igual política, é um negócio bem simples. A política, a direita, serve os vivos, e a esquerda, os mortos. E no relacionamento, pelo aquilo que você se sustenta, ou melhor dizendo, por aquilo que o seu relacionamento se sustenta, no dia que acabar, acabou o relacionamento. Então, se o seu relacionamento se sustenta só por aparência, por dinheiro, por, sei lá, porque tua família um dia pediu, a tua família morre, todo mundo que fizer isso, no dia que acabar, acabou. Cortou o relacionamento. Simples assim. Simples assim. Por isso que a forma mais honesta de ter um relacionamento, pelo menos na minha visão, do ponto de vista, é quando ambas as partes, da forma crua mesmo, crua, sem dinheiro, sem interesse, sem vaidade, sem rede social, sem nenhuma dessas porcarias modernas que criaram por aí, a pessoa se gosta de uma forma crua, sem precisar ficar pagando de troféu, enfim. Até coloquei aqui, né, problemas de rei. Hoje as pessoas reclamam, não todas, mas mais uma vez, não todas, mas uma boa parcela da grande maioria, com problemas de rei que é assim, né? A pessoa tá, não, se eu comi porque eu tenho uma comida e, sei lá, veio errado, eu pedi, sei lá, vou inventar aqui um nome, uns caras e o outro pediu uns carpini, sei lá, e um negócio super caro, não sei o que, as pessoas reclamam de barriga cheia. Outra reclama porque acabou, sei lá, que não coloquei ali a bateria do controle, porque, sei lá, a Ferrari do cara estourou, sei lá, sujou, deu uma rabiscada, sei lá, uns negócios assim, sabe? São reclamações, são problemas que, na verdade, é uma sociedade que, tecnicamente, as pessoas, elas... Eu, pelo menos, hoje vejo isso. Não que assim, claro, eu entendo que na Idade Média, em outros períodos, as pessoas passavam situações bizarras. Só que ao mesmo tempo, as pessoas não eram... eu não vou dizer frescas, porque tem coisa que eu até concordo, mas assim, se você passar por certos problemas hoje, e se passar por certos problemas na Idade Média e pegar uma pessoa de lá, era completamente diferente. A pessoa vai falar, pô, esses caras são loucos, eles não aguentam nada. Só nesses aspectos que eu tô falando, que as pessoas hoje, elas têm um certo costume, talvez pela acessibilidade, pela comodidade, que às vezes a gente reclama, sendo que no passado as pessoas faziam coisas piores. E eu não tô falando de geração, porque isso independe, pode ser velho, jovem, novo, adulto, isso tem a ver com crescimento, com ensino, com personalidade. Em qualquer um pode agir assim. As pessoas ficam... Eu, inclusive, até defendo que boa parte dos relacionamentos hoje quebram por causa disso, que você vai ver são os erros bobos. Tem ponto-chave, mas seria a honestidade. Não vou falar muito sobre esse assunto, mas isso também entra no pacote, que as pessoas, elas poderiam entender que a gente não tá aqui, que é o primeiro fator que eu vi falando nos vídeos a passeio, que não foi lá igual no teste de Jó e de tantos outros. Muitos vão passar por certas coisas aqui, até espirituais, e vamos dizer assim, quando você coloca a alma dentro do jogo, quando você está colocando potestades, principados, anjos, arcanjos, e vai saber quanto tanto de demônio não tem na vida de alguém ali, e as pessoas realmente acreditam que elas estão aqui só para conquistar. E alguns até pensam que não vão morrer, que eu acho totalmente ridículo, pessoas que acham que não vão morrer. Mas enfim, aqui eu coloquei o teste da mesa, eu não gosto de ficar falando de sonho, mas eu vou ter que falar aqui porque não tem como. Foi bem rápido. Eu nem lembro, acho que foi 2021, 2, não lembro. Mas foi interessante porque eu lembro que eu tava numa mesa, tinha uma moça jovem de cabelo verde, eu lembro que eu tava escorregando tipo num tobogã, caí numa mesa. Mas eu achei interessante porque logo depois que eu acordei desse sonho, eu tive uma noção. Eu tava tipo numa espécie de um hall, não sei. Mais curto que parece. Uma coisa que eu achei engraçado dos meus sonhos é que alguns deles eu me sinto mais vivo dentro do sonho do que fora. E até hoje eu nunca vou conseguir entender como que dentro de um sonho eu tô mais vivo dentro do sonho do que aqui. Então, tipo assim, se eu pegar, sei lá, os meus últimos 7 anos pra cá, os 5, tinha sonho que dentro do sonho de, tipo assim, sei lá, quanto que dura um sonho? 5 segundos a 10 segundos, mais ou menos? Quando dura, né? Sei lá, um sonho de 5 a 10 segundos. Eu tô mais feliz lá, ou tenho um sentimento mais forte, uma coisa mais intensa do que aqui. É bizarro isso. E esse sonho da mesa, pode ser coisa da mente? Pode, mas eu achei interessante isso. Você conseguiria comer na mesa. Claro que tem umas pessoas aí que, quando eu falo DS,
engraçado ou engraçada, é porque não tem a graça de Deus. Porque tem umas pessoas aí que ficam fingindo, não, eu conseguiria. Mas você conseguiria ficar de boa com alguém numa mesa? Porque tem pessoas aqui que elas não conseguiriam. Eu esqueci de desenhar a madeirinha ali, peraí. Madeirinha. Peraí. Então tem pessoas que aqui, se você pedir pra ela pra ficar numa mesa com alguém, não vou, não quero sentar, não vou obedecer, ninguém manda em mim. É o que acontece aqui. É o que mais acontece. As pessoas que se acham donas de si mesmas, não sei o que. Tem alguns que eu falei mentirosos, alguns disfarçados por aí, como chamam né, lá do outro vídeo, quem viu do Rabiscos Raid. Mas mesmo assim, porque no fundo, quando a pessoa tiver... Por isso que eu acho. Quando tiver na morte, quando tiver diante de Deus, todo mundo quando tiver frente a frente com o grande juiz, ali a coisa vai pegar, literalmente, eu já vi até um dia um rabino explicando isso, que ele fala que a pessoa vai arder no fogo da vergonha, porque a vergonha vai ser tão grande que é como se ela estivesse pegando fogo. Eu acredito nisso. Então, é uma reflexão interessante, né? Que você conseguiria comer numa mesa de boi. Aqui eu separei Enoque, dessa vez aqui eu vou ler. Bom, primeiro ponto, tá? Nem todo mundo precisa acreditar. Essa versão aqui, ela tem alguns erros que eu vi ali de ortografia, algumas palavras meio truncadas, tá truncado igual que eu escrevi aqui embaixo. Então eu coloquei aqui, ou você vê Enoque, eu não vi todo, tá? Vi só os pedaços, acho que tem outros livros, ou eu até coloquei pra baixar. Vou deixar o link na descrição pelo seguinte, pra quem, né, falar, não, vai demorar muito, vou ter que pegar o livro, vou ter que comprar. Não precisa, é só clicar aqui, clica só aqui, eu vou deixar o link embaixo e você lê. Simples assim, deixar lá no favorito, sei lá, deixa a guia aberta e vai lendo aos pouquitos. Coloquei aqui duas das passagens que eu mais achei bonito, que eu li mais ou menos recentemente, para as pessoas que falam, né, até coloquei aqui, né, igual Chaves, né, eu vou explicar o que significa, que falam que Deus é só amor, e amor pra cá, e amor pra lá. Sim, Deus é amor, mas ele também é justiça, já começa por aí. E tá escrito ali, né, observei o momento em que uma grande espada foi entregue às ovelhas, e elas procederam contra todas as feras do campo para as matar. E essa é a palavra que tá escrito, tá? Eu bebo com quem escreveu, não comigo. E todas as bestas e as aves fugiram de sua presença. Eu vi quando o Senhor das ovelhas foi junto a elas, tomou em suas mãos a vara de sua cólera, golpeou a terra e a terra se rachou, e todas as bestas e as aves do céu caíram longe destas ovelhas e foram engolidas pela terra que se fechou sobre elas. Pode parecer uma passagem simples, mas é o seguinte, até coloquei aqui, né? Como as pessoas, até deixar essa imagem aqui que pesa mais, imaginam que vai ser aquele dia que eu até no Apocalipse tem, que é o dia da ira do Senhor, e elas ficam, olha, tem pessoas, e eu digo com experiência própria, pura experiência própria, que elas ficam zumbando o tempo inteiro. Então são pessoas que, eu não sei o que tem na cabeça delas, dá a impressão que tem um alien, um demônio dentro da cabeça da pessoa, porque não é normal. Não é normal. Mas está escrito ali exatamente o que vai acontecer. E às vezes é engraçado, porque nem mesmo a pessoa lendo, provando, você escrevendo, rabiscando e falando, ó, esse é o seu destino aqui, vai acontecer exatamente isso com você, a pessoa, tá bom. Então eu defendo que tem, como eu falei, acho que num vídeo anterior, que deve ter carcaças aqui na concepção judaica, uma coisa assim, eles têm essa vertente, essa explicação, que existe realmente uma que eles chamam lá de... Eu não vou lembrar, minha memória tá ruim. Depois do negócio do Covid, inclusive depois de falar do Covid. Minha memória não é mais a mesma, nunca mais foi a mesma. Mas tem alguma coisa que eles falam de casca, de carcaças, um negócio assim, acho que é cliptot, um negócio assim, clipar, sei lá, um negócio assim. Eu não vou arriscar falando, só vou errar. Mas eu acho bizarro isso, porque tem pessoas, igual eu falei ali do Chaves, né, que elas acreditam, né, que é igual a briguinha do Chaves, vou lhe quebrar isso que você chama de cara. Não é bem assim, não é bem assim, não é nem um pouco disso. Bom, primeiro que já começa, até coloquei aqui, né, as pessoas, elas não acreditam no formato real da coisa, que é, né, a Terra, igual a NASA ensinou. Então quando o céu se abrir, começar a, né, acontecer umas coisas bizarras, água virar sangue, acontecimentos inexplicáveis caírem sobre a Terra, muitos vão se impressionar, outros, né, até falam que desmaiarão de horror. E eu achei até interessante aqui que ele colocou a estatura, embora não sei se foi sem querer ou não, mas vale ressaltar isso, a altura dos anjos é um pouco maior que a nossa. Teve um vídeo que eu fiz isso, a altura dos... não que seja exatamente, né, mas podemos deduzir que o ser humano é um pouco menor que Adão, um pouco, talvez mais, vai saber. E ele acho que não batia no joelho de Adão, na canela, um negócio assim. Então eu achei interessante também colocar isso. Imagine, você viu um monte de criatura gigantesca correndo pra cima de você, não vai ter como fugir. Então, pra deixar assim bem claro pras pessoas... E aí, outra coisa, algumas pessoas, e eu acredito dessa geração inclusive, que não vai passar, não, eu vou viver por muito tempo e eu vou me esconder, eu vou comprar sei lá, a pessoa acha que vai conseguir sobreviver até o fim. Cuidado, porque se você conseguir sobreviver até o fim, você vai ver coisas que você vai desejar nunca ter visto. Então tem pessoas que ficam brincando, como eu falo, com a paciência de Deus, que ficam só zombando dos outros, que não quer saber de nada, que fica o dia inteiro só no esgoto, na lama do mundo. Eu não sei o que tem na cabeça dessas pessoas. Então, pra ficar bem claro que quando esse dia chegar, diferente do que eu coloquei aqui, né, do Chaves, não tem brincadeira. Inclusive, quero até deletar essa imagem. Vou até deletar essa imagem aqui. Não tem brincadeira, não tem palhaçada. Hollywood, esses filmes e tudo mais, eles eufemizaram a cabeça das pessoas, assim, marvelizaram a cabeça das pessoas pra achar que diminuir a intensidade e o impacto da coisa. Então,
Na realidade, é o que tá escrito, não sei o que tô inventando, eu falei, como chega lá, quem quiser cospe na cara de Deus, xinga ele, igual fazem aqui embaixo, mas é basicamente isso, as pessoas não têm noção do que tá pra acontecer. Inclusive aqui eu salvei uma passagem, só vou aumentar ela pra ler, porque aquela versão tá truncada, tá repuxado, mas vai assim mesmo, véio. Foram destruídos e não encontraram ninguém que os ajudasse, nem sequer com uma palavra, foram torturados e já nem esperavam ver o dia seguinte. Esperavam ser a cabeça, mas tornaram-se a cauda. Sofreram trabalhando, mas não desfrutaram do fruto do seu trabalho. Serviram apenas de alimento para os pecadores e os malvados descarregaram seu jugo sobre eles. Foram dominados por aqueles que os odiavam e os que agrediam. Diante dos que o detestavam, baixaram a cabeça e esses não tiveram piedade. Tentaram se afastar deles para escapar e descansar, mas não encontraram para onde fugir e nem como se livrar deles. Queixaram-se aos governantes por causa de sua tribulação e clamaram contra quem os devorava, mas seus gritos não foram atendidos nem ouviram sua voz. Pois os governantes ajudavam aqueles que os saqueavam e devoravam, reduziram seu número, acobertavam a opressão, não tiravam o jugo dos que os exploravam, desagradavam e matavam, ocultavam sua violência e não lembravam que levantavam a mão contra ele. Ele coloca no fim, juro-lhes isto, no céu os anjos se lembrarão de vós para o bem diante da glória do grande. Bom, acabei de ler isso pelo seguinte, essa passagem, acho que eu não expliquei ali, fala, ele vai dando uma alusão, tipo, fazendo comparação com as ovelhas, desde a época lá de Davi, do início, mas ele fala, uma ovelha virou rei, isso foi Davi, outra ovelha veio e foi Sansão, e ele vai explicando como se nós, o povo dele, fosse as ovelhas. E esse, no caso, que eu acho que não tinha explicado antes, é justamente por isso, porque no Apocalipse fala que uma hora os justos, os santos, receberão, como está escrito ali, né? Então, essa espada, a gente pode colocar aqui alguma espécie de autoridade, ou pode ser espada literal, que alguns acham que tudo é fumacinha. Não, é tudo fumaça, é tudo espiritual. Eu acho isso tão bizarro. Porque na cabeça desses caras o céu tem que ser tipo tudo do gênio da lâmpada, sabe? É tudo fumaça, só tem nuvem, não tem mais nada lá, mas tudo bem. O que ele tá descrevendo aqui é basicamente tudo que acontece hoje. Ali que ele fala dos governantes, é o Brasil. É o Brasil isso aqui. Os caras não fazem nada. O mundo tá sendo... Quer dizer, não aqui, né? Agora é o mundo inteiro, mas o próprio Anti, que vai ser um cara desgraçado, e todo mundo quer aceitar a marca, que eu falo que é a marca da vergonha, porque é a vergonha se você for olhar o que Deus quer te dar. Por isso que eu falo que é a marca da vergonha. Se as pessoas tivessem noção que Deus quer dar e o que esses caras aqui... Nossa, eu tenho que falar sobre isso. Peraí, tá até aqui. Eu coloquei aqui, só pra ter uma noçãozinha só uma base. O que esse mundo vai dar, eu até coloquei, joguei ali algumas informações, tipo aquela IDWO 2020-0606, ID digital, outras coisas mais. Fui conversa vai, conversa vem. Eu falei, o que a pessoa, que no caso aceita a marca, pode ser que aconteça. E o que Deus promete dar, a diferença, né? Aí eu coloco ali, quem aceita a marca? Perda da vontade própria, tecnicamente, estimulação cerebral de funções de dopamina, despersonalização, controle externo do corpo, mente, implantes e algoritmos, identidade trocada por número código, vida monitorada e sem privacidade, perda gradual, empatia, memória e livre-arbítrio, degeneração cerebral, TDA digital, burnout neural, corpo tratado como máquina, upload, downgrade, escrava do sistema, compra e venda. Ou seja, quando ele coloca ali, só vai poder comprar e vender quem tiver a marca, provavelmente ter aquele crédito digital, social. Se você for ver o que os caras estão fazendo com os negócios de plástico, vamos dizer assim, nas pessoas, isso, vamos dizer assim, tira energia, né? Então, pode até ser, igual eu falei, droga, outras coisas, que nos primeiros dias, nas primeiras semanas ou meses, a pessoa até se sinta um pouco melhor, né? Mas depois, como sempre, o diabo dá uma arranca com duas. Então muitas pessoas vão poder aceitar a marca, sei lá, porque tá com medo de morrer, ou porque quer continuar se sustentando pecado, ou porque quer continuar fazendo, sei lá, pecado XYZ ABC, e pode ser que nem isso dê mais pra pessoa fazer, porque você não vai ter mais controle do próprio corpo. Eu imagino a pessoa já assim, acordando, sem vontade própria, porque vai mexer a coisa cerebral, e às vezes ela tendo tipo impulsos, ou coisas que ela não consegue controlar o corpo, e pior, totalmente desregulado, porque você pode colocar uma pessoa que, não sei se alguém já viu aquelas drogas zumbi que do nada às vezes dá um pane. Eu já vi um especialista, uma coisa assim, que ele mexe uma coisa cerebral falando, se dá algum pane, se dá algum problema ali, a pessoa começa a ficar igual zumbi, dá aquele chilique, sei lá, na pessoa, e ela não tem mais controle do seu próprio corpo, e nossa, tem tanta abertura pra dar coisa errada isso aí. Até coloquei ali, né, que Deus dá, no caso, pra quem se voltar a ele, novo coração, novo espírito, a mente de Cristo, te gravei na palma das minhas mãos, ele coloca ali, estarei com vós todos os dias, presença voluntária, não forçada, plenitude de alegria em tua presença, esse corpo mortal será vestido de mortalidade, a verdadeira liberdade dos filhos de Deus. No fundo ele não colocou bem, eu já mostrei isso em outros vídeos, mas pra resumir, novo céu, nova terra, eu já coloquei, acho que é no vídeo que eu falo o que vai ter no céu. Provavelmente teremos funções, cargos, tudo que nós temos aqui, comer, beber, dormir, dormir eu não sei, né, porque a gente vai ter outro corpo, mas algumas coisas que a gente tem aqui vai ter lá. Eu já falei isso de anjos poderem gerar anjos e anjos, então até que essa parte a pessoa não precisa se preocupar. Tudo que nós temos aqui, além, Deus vai providenciar. Deus, ele é justo, ele como as pessoas falam, né, que ele não carrasca alguém que simplesmente chega, não, você vai fazer isso, não. Eu acredito que vai ter uma espécie de livre-arbítrio sim, nós podemos escolher a nossa função, o que você quer fazer, se diz que vai ter casa, morada, eu acredito que sim, então assim, isso abre tanta aba para tanta coisa, creio que vai ter outros reinos, como eu falei, se a gente pode colocar que, sei lá, a gente vai poder materializar alguma coisa. Eu não sei, eu não faço ideia. Pode ser que a gente, como eu falei, provavelmente vai subir de hierarquia, pode ser que a gente receba... O tanto, que eu falei, subvariante que abre pra falar desse assunto é gigantesco, vai ficar sobre horas falando sobre isso. Mas o que eu quero mostrar aqui é o seguinte, o que Deus dá, um corpo novo, não esse corpo velho, né, que isso vai acontecer com as pessoas, isso eu explico em outro vídeo, por mais que a pessoa aceite a marca ou tenha algum upgrade neural, alguma coisa assim, ainda assim é temporário. Mas o que Deus dá é diferente.
Então aí que tá a diferença das pessoas que preferem, quando eu falei, optam pela marca da vergonha, porque é uma vergonha, é um corpo de vergonha, isso é como vai acabar o corpo da pessoa. Olha o corpo da pessoa aqui, como tá o velhinho, com a marca da vergonha, vamos dizer assim, o que basicamente vai acontecer aqui com as pessoas. E aqui nem tá, eu pedi pra ele representar, mas provavelmente são seres feitos de luz, tem até um... Eu não lembro de tá, eu não lembro se é um apócrifo, se é um... Mas tem um texto que fala que o anjo... acho que é Miguel, acho que é Micael, acho que é o Miguel aqui. Que a pele é como se fosse feita de pedras preciosas, e ele vai detalhando, então é uma coisa assim que não é só no sentido, né, pessoas assim, eu tenho pedras preciosas, né, igual a Ariana, shine bright like a diamond, não é isso, é muito mais do que isso, que as pessoas, que eu falei, cada um, eu não sei se eu cheguei a falar isso em algum vídeo, eu tenho essa crença que cada um vai pro céu por causa de algum motivo. Alguns querem pro céu, sei lá, a criança da África porque está com fome, o outro porque teve um problema X, e pô, pelo menos lá você justificado, e assim por diante, uns por perseguição, parará pururu. Agora imagine todo mundo que sofreu injustiça se encontrando com o Criador, que nada, ninguém apaga nada dos olhos dele, e os ruins, os maus, vendo, poxa, desse aqui eu não consigo fugir, né? Desse aqui eu não consigo pagar, né? Desse aqui eu não consigo usar meu corpo contra ele, né? Até porque meu corpo provavelmente não vai ter corpo lá no tribunal. Então é engraçado, até pra essas pessoas que só vivem disso, só vivem de mercenário de sentimento, de só ficar usando o corpo, né, pra ganhar os outros, de ficar fazendo essas bizarrices que eu não entendo como que uma pessoa consegue chegar a esse nível, mas consegue. Mas enfim, né? Esses são os espertos. Aí eu coloquei aqui embaixo, eu coloquei essa imagenzinha assim, só pra... Não é que é pra brincar, porque não tem graça, né? Mas pro robôzão lá gerar, que a nossa linha do tempo, desde a época medieval, é a mesma coisa. As pessoas sempre fazem as mesmas coisas o tempo inteiro, desde a época de Noé. Só que assim, o que se vê que evolui? A roupa. E os prédios, as coisas. O resto é a mesma coisa. Bebida, prostituição, droga, não viram naquela época, provavelmente eles viam, né, cheirar umas ervas, outras coisas também, que foi evoluindo com o tempo. E assim vai. Só que assim, hoje é uma modernização em relação a como você pratica o pecado, que ele está mais acessível, mas continua do mesmo jeito. No passado talvez tinha algumas diferenças, algumas dificuldades, mas no geral é a mesma coisa. Aí eu até coloquei aqui, coloquei aqui como se fosse níveis. Isso não é pra todo mundo. Mas eu considero assim, existe... Os neutros, na verdade, só existe... Já deixa bem claro, tá? Só existe céu ou inferno. Só existe céu ou inferno. Então todos esses daqui só falam ou céu ou inferno. Só tem esses dois. Primeiro ponto. Coloquei aqui, mas primeiro ponto. Começando pelo mais baixo, eu coloco que nesse mundo existem três... Eu já coloquei isso em outro vídeo, mas de forma diferente. 3 grupos de pessoas. São os sujos, que são aqueles que realmente são porco, não tá nem com nada, que só fica bebendo, comendo, prostituindo, e zomba de tudo, não leva nada a sério. Aquela pessoa bem porca, bem porca. Parece que a pessoa é um zumbi já. Não adianta nem você falar com ela, que a pessoa... parece uma foca, a pessoa já tá morta-viva. O segundo são os neutros, que já são, ou tecnicamente, você pode colocar que são aquelas pessoas que elas não estão necessariamente na podridão, mas também não estão necessariamente no certo. Então eu coloquei ali, sei lá, filósofos, professores, pensadores, aquelas pessoas que leem, são um pouco cultas, mas elas nunca deixam implícito, sabe, pra que lado é. E tem o terceiro, que são os que tentam, por isso que eu ficar o mais limpo possível. Não estou dizendo que porque até porque eu já falei isso, porque os mais limpos possível é o morto, o anjo e qualquer hierarquia celestial, porque não tem como. Então o ser humano não tem como o ser humano ser limpo. No dia que o ser humano for limpo, é só quando ele estiver morto, ou no dia que ele for aumentar a patente, for promovido pra anjo ou arcanjo, alguma coisa assim. E esse último aqui eu coloquei que é a versão mais próxima do que deveria ser, do que nós deveríamos ser, que é a versão mais limpa. Só que essa versão mais limpa a gente só vai conseguir chegando lá. Então, na realidade, nós temos só 3 versões aqui, que é por isso que eu coloquei o tentar ficar mais limpo possível, o neutro e o mais podrão. Em qualquer uma que você colocar, pode ter certeza que a maioria das pessoas, assim, não é que é grosso modo, porque tem outros pormenores disso aí, dá pra se classificar assim. Aqui embaixo eu coloquei, já expliquei isso no vídeo anterior, entre acreditar naquela NASA, já mostrei vídeo que é tudo fake, é deepfake, aquela jossa, tudo computadorizado, aquela porcaria, e acreditar num código bíblico, que eu já coloquei até aqui no nome desse canal, eu prefiro muito acreditar no código bíblico. E ele até coloca aqui, né, várias coisas da trombeta, tudo mais, e a própria trombeta que ele escreveu aqui, em Apocalipse, o 7º anjo tocou a trombeta e houve grandes vozes no céu, dizendo, o reino do mundo passou a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele se reinará pelos séculos dos séculos. Ou seja, a última trombeta acabou palhaçada, exatamente, Deus toma o governo definitivo da terra e não tem mais disputa. Não estou dizendo que é isso, que diz que só Deus Pai sabe o dia e a hora, nem o próprio Jesus sabe, Deus Filho, ninguém sabe, nem os anjos. Com isso, que eu falei, uma consideração, uma possibilidade. Como eu falei, entre acreditar na NASA, que é uma mentirosa, acreditar nisso aqui, eu prefiro acreditar nisso aqui. E olha só que bizarro, né? Porque eu coloquei, pros bons, é um dia de glória. E eu espero que seja. Só que os maus, eles já estão tremendo de medo. A pessoa, não acredito nisso aí, não. Sei lá, a pessoa não consegue nem falar, responder, porque não tem como responder um negócio desse. Como é que você vai contradizer uma coisa que... É aquilo que eu falei, imagine, o céu se abrindo, como é que você vai contradizer um negócio desse? Como é que você vai contradizer um troço desse que vai estar na tua frente, né? Pros pecadores, para que eles podrão. Não tem como contradizer. Por isso que a pessoa, quando chega a hora, não vai ter o que responder. Aí eu coloquei aqui embaixo, naquela coisa em questão, ficar mais limpo possível. Ninguém aqui é perfeito, como ele escreveu aqui, até pedi pra dar uma melhorada. Não adianta lutar.
estamos na casa deles, no reino do demo. Que nem ele falou lá no deserto, falou pra Jesus, dobre-se a mim e darei todos esses reinos, parará por 2, resistir. Evitar exagero, bebida, drogas, prostituição. 3, como agir certo, relacionamentos limpos, beber que seja raro e ponderado, qualquer excesso vira corrente e afastar-se do que escraviza por dentro. Ali na Bíblia em nenhum momento ele mostra, que eu falei que bebida, mas tem besteira. Óbvio, tem coisa que eu falei que a gente tem que cortar, mas que eu falei é um filtro. Deus no momento falou pra pessoa não se relacionar, e sim a forma correta de se relacionar. Comer e beber também, igual eu coloquei aqui, né, comida e água. A pessoa, água é bom, então por que você não fica a cabeça o tempo inteiro debaixo d'água? Porque se a pessoa fizer isso, ela morre. Comida é a mesma coisa. Sabe qual é o problema da comida? Tem um dado momento da idade, eu não vou lembrar, mas teve uma época, sabe o que os caras faziam? Os caras comiam, enfiava o dedo na goela pra regurgitar a comida pra continuar comendo. Só que assim, imagine o nojo, não era só isso, né? A pessoa então tá comendo, tá vomitando, tá né, um em cima do outro, isso é que deu pra me entender, tá bebendo e vomitando, e um em cima do outro, e com animal, com cabra e não sei o que, então é um nojo. Só que você vê, Deus, ele estabeleceu a forma correta de fazer a coisa. Homem com mulher, mulher com homem, comer, o beber, o relacionamento, tudo certinho. Mas as pessoas estragaram as coisas. Um ser humano, como sempre, igual eu falei, com umas pessoas que não dá pra entender, se a graça de Deus, que eu não consigo entender como tem gente que é tão louca desse jeito, que tá em cima, às vezes a morte tá já no pescoço. Eu vou até falar aqui da morte, eu já vou falar aqui da morte, deixa eu li tudo que tinha pra ler. Isso que eu tá falando ali em cima, ó. Fato, foi encontrado microdoses de metais pesados, o que tá ali? Tá lá, não sei se ele errou, mas enfim, microplásticos, hormônios sintéticos até água na comida, referência, efeito infertilidade, ó, absurdamente dados reais, ele até colocar ali, porque destruíram a terra, livro de Enoque, aí ele até colocou ali, os anjos podem gerar. E é interessante, porque você vê que até Deus deixou uma espécie de livre-arbítrio pros anjos, mesmo, né, sabendo, tipo assim, que eles podiam gerar, mas fizeram besteira, e a própria elite desse mundo tá tentando, o que eles estão tentando fazer com a gente. Então, para as pessoas que dizem que não, Deus é mal, Deus é ruim, será que é ruim mesmo? Porque quem tá tentando diminuir nossa energia, ao que parece, são os do outro lado. Então, acho que para a pessoa, né, dar uma pesquisada melhor. Eu até coloquei aqui, né, que Deus, algumas pessoas, até isso tem a ver com a marca. Deus inclina o coração do rei, até hoje líderes decidem se saber se cumprir algo maior. Deus endurece o coração de frota, a pessoa mais teimosa vira instrumento divino. Satanás só vai até onde Deus permite, como diz, né, o próprio diabo é o diabo de Deus. O sofrimento pode ter limite invisível dado por ele, e Deus desperta o espírito de Ciro, até reis pagãos fazem vontade divina. Ou seja, né, hoje, quando eu colocar ali corações, decisões até maldade ou bondade que parecem aleatórias, podem estar sendo guiadas por um fio maior, sem que ninguém perceba. É exatamente isso. Das pessoas, né, que não recebem o amor da verdade para serem salvos, e por isso Deus envia um poder enganoso para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade antes tiveram prazer na justiça. Então, ou seja, pessoas que preferem viver, como eu falo, na escória do mundo, em outras palavras, agora é minha versão, elas serão entregues ao engano. Então, para quem a pessoa realmente já tá negando tanta verdade, é possível que as pessoas sejam entregues para sofrer, ao engano, à injustiça, porque a injustiça é um pacote, praticamente isso. Então tem mais coisas. Aqui eu coloquei, né, do barbudo, moderação, né? Ele falava, confia, campeão, confia. É moderação, porque não é nem 8 nem 80. Então tem coisa aqui que a gente tem que ser moderado, a gente não vai ser perfeito, como eu falei, só anjo vai ser perfeito. Mas aqueles que já se entregaram a esse mundo, que não quer saber de nada, que não tá nem com nada, eles já estão selando, como eu falei, até uma coisa na certa linha temporal deles lá no futuro. E agora acho que dá pra falar da morte. Como eu tava falando da morte aqui, eu até coloquei essa no gato de botas, porque eu acho... Essa parte, assim, não todos, assim, não tudo eu concordo, porque tudo hoje tem que ser filtrado. Mas essa cena em específico do gato de botas eu acho bacana, porque ela mostra o seguinte, tem uma cena ali que o gato tá enfrentando com esse lobo que é como se fosse a morte. Só que até então por um desenho, ou você colocar uma animação, tanto faz, é estranho você ver sangue. Só que você vê saindo sangue. Então, como... Eu não lembro até se teve isso até recentemente, mas até então não tive. Eu não lembro de ter tido. Posso dizer que... Não vou dizer quase nunca. Teve uma animação que tivesse assim sangue explícito. Então quando saiu, você ficava meio... Tipo assim, é sangue num personagem de desenho, sabe? É estranho. Só que isso eu achei interessante até essa cena, embora seja curta. Eu até coloquei aqui um negócio que aconteceu comigo, relatos. Quando a morte chega, para as pessoas aí que nunca tiveram experiência com a morte, eu vou contar como é que é. O ambiente não é o mesmo, já começa por aí. Muito provavelmente algumas pessoas elas vão fazer, você não é mais o mesmo, pronto. Diante da morte, você não é a mesma pessoa. Você não é a mesma pessoa. Porque a pressão, o aperto que vem é tão grande, uma sensação, tipo assim, eu não sei... Isso que eu tô falando, que eu já conhecia a Bíblia e tudo mais. Mas a pressão que vem em cima de você é tão grande que você fica assim, poxa, o que vai acontecer depois daqui? A seriedade da coisa, o nível de intensidade é um sentimento que não tem nem como expressar com palavras, que a gente não tem nenhum sentimento aqui que se compare. O máximo que eu posso, acho, comparar, mas não sei quem já foi pra um lugar bem alto e tava com medo de altura, imaginou que aquilo ia cair, é tipo aquilo, só que multiplicado 100 vezes, só que não sei, talvez mais até, não tem limite. Só que é uma espécie de um misto de uma sensação de não sei o que vem depois, então eu não tenho direito como explicar. E eu já tive duas? É aquele do quase EQM,
que aquele foi brutal também. E um em 2024, eu não lembro. Uma coisa em 2024, eu ia tentar lembrar o dia, o mês, mas não consegui lembrar, porque o Covid ferrou também. Mas é só pra explicar o seguinte, nesse 24 eu tinha até feito um vídeo, depois eu deletei. Não precisa acreditar, que não quis acreditar, bem que fez. Não teria porque eu estar falando isso de graça. Eu lembro de eu estar deitado, em questão de um dia, tô falando sério, eu tava febril, acho que eu tenho certeza que foi um Covid aí, a versão 2.0, que é aquele Covid mais poderosão lá, o poderoso, um rei de todos lá, o desgraçado. E eu peguei esse Covid rei de todos, e aí que é uma versão mais forte, né? Não sei se é o Cheque, se é o Limbus, Nepco, sei lá, os caras toda hora tem um nome novo pro Sérgio. Eu tenho certeza que era mais forte. Porque no mesmo dia que eu fiquei febril, eu falei, não, vou dormir, vai passar. Só que não passou. E à noite, quando eu fui tentar dormir, teve uma hora que eu tava com tanta febre, mas eu tava com tanta febre. Eu tô falando sério, nunca da minha vida eu senti essa sensação. Era como se desligasse um botão. Por isso que eu falo, quando a pessoa tá morrendo, você não se importa se você tá pelado, se você tá nu. Se você estiver no meio da rua e passar uma carroça em cima de você e você ainda estiver meio vivo ali, você não tá nem aí. Porque o medo, vamos dizer assim, a pressão que tem em cima é uma coisa espiritual tão forte. É aquilo que eu falei, toda a vaidade, todo o rei, toda a riqueza, tudo isso diante da morte não é nada. Isso que eu tô falando da morte, tá? Não tô falando nem de Deus. Quando estiver na frente de Deus, deve ser pior ainda. Então, na morte, ou perto desses momentos, nesse dia eu tava bem febril, não precisa acreditar, mas eu senti duas coisas. E é engraçado, não sei quem já passou por uma rua, alguma coisa assim, e falou, não vai por aquela rua, não entre em tal lugar, não faça tal coisa. Quem que dá essa sensação, essas intuições? Pra mim, é alguma coisa de Deus ou algo próximo. E com isso, teve nesse dia aí, foi uma coisa em 2024, na hora eu senti, ainda não é agora. Eu vi essa palavra na minha cabeça, ainda não é agora. Então eu falei, opa, tem alguma coisa. E hoje eu até risco por causa dos negócios do sonho, que eu saber dizer mais ou menos qual é o fim. Quando eu falo que cada um tem um fim específico X, sim, cada um tem um fim específico X. Isso existe, tá? Igual eu falei de Jesus e outras coisas. Eu falo, não, você vai morrer às 5, do lado com o cachorrinho, deitado. Não é bem assim. Não é bem assim. Eu tenho outra coisa, preciso me corrigir, que uma vez eu falei assim de que todo mundo vai sobreviver. Eu vou colocar uma vírgula. Vá na sua fé. Se você acha que você vai sobreviver até o fim, no apocalipse, vá na sua fé. Eu tenho a minha. Eu acredito de uma maneira um pouco diferente, eu sou um pouco mais pé no chão realista, mas se você acredita bem, vá na sua fé. Mas eu tenho uma concepção um pouco diferente, mais realista, mais pé no chão sobre isso. Mas eu posso dizer o seguinte, a morte é um negócio brutal, é pesado, não tem brincadeira, não tem palhaçada. Depois disso, eu senti também, como se, eu tô falando sério, você sente que tem uma coisa vindo te buscar. É bizarro, mas eu senti ao mesmo tempo que tinha uma coisa vindo buscar, mas parecia que tinha alguma coisa. Eu até rio quando eu falo isso. Que tava travando, tinha alguma coisa que tava travando. E eu não... podemos dizer, né? Teorias aí. O que será que estava travando a morte, né? E foi numa época que eu estava me pegando com... Não assim, me pegando, mas estava mais, vamos dizer assim, buscando coisas de Deus. Eu acho que foi na transição, tá? Do meu canal, quando eu estava já planejando resetar tudo e fazer só conteúdo de Bíblia e de cabeça pra isso. Mas é engraçado. É engraçado porque tem coisa, até coloquei aqui, né? Só pra terminar com essa imagem. Há coisas nesse mundo que as pessoas não têm noção que existe. Eles apagaram tanta coisa da nossa história. Essas já são retrato aqui pra terminar, como as pessoas deveriam, né, não aquela mentira da Naja, acreditar, que eu acredito que são por níveis, do céu. E embaixo da gente, até coloquei ali que ele deu uma bugada, que na verdade ele me misturou. Só uma pontuação aqui, tá? Não sabe se o inferno é exatamente abaixo ou do lado do Sheol, mas só pra resumir, tá? Da forma que eu entendi, tá? Não que seja 100% isso, que tem algumas certas nuances e detalhes. Depois do que Jesus fez, ou que se entende, ele tirou alguns corpos, por isso que eu entendo aqui, do Sheol, que o Sheol é um lugar só onde as pessoas estavam dormindo, os corpos ficam dormindo. Mas diz que aqueles que já fazem besteira, eles já vão pro inferno, acho que tem no Enoque, eu não lembro, tá? Mas é uma coisa assim. E as pessoas já vão, os maus já vão pra algum lugar, vão descer um lugarzinho deles, já fica na punição. Os bons, eles ficavam no Sheol. Depois de Jesus, a pessoa já acorda praticamente, o que eu entendi assim, tá? Você pode até colocar que os corpos já são levados, como eu falei, no céu, já estão no céu. Mas, até porque tem coisa a ver com a pré-existência, predestinação e outras coisas mais. Aí poderia colocar mais um nível, ou uma tesoura ali, que isso vai ser cortado no fim. Até tem o Leviatã, que eu já falei que o Leviatã aparece em algumas passagens, acho que... Esqueci o nome. Teve um que ele foi engolido por um grande peixe, que fala, mas na verdade coloquemos que foi Leviatã, porque o próprio Jesus, eu já falei isso, ele usa o mesmo exemplo, acho que é Jonatas, não vou arriscar, mas tem algum que já foi engolido por um peixe, e ele fala, tem uma conexão, o Leviatã com o inferno, tem algumas coisas assim, e até o Leviatã vai ser vencido no final. Então, como eu falei, uma parte disso aqui, até onde a gente entende no fim, vai ser cortada. E como eu havia dito uma vez, na seriedade disso, as pessoas elas não têm noção que a gente está num campo de guerra, numa arena espiritual. Só que como foi ensinado que a gente só está aqui para ter, não, só conquiste aí o material, conquiste, sei lá, seu carro, sua casa, seu relacionamento, seu dinheirinho, seu, sei lá o que, XYZ, as pessoas acreditam que vocês estão aqui para isso. E nessa vida, como eu falo que é uma corrida, elas vão fazendo pecado, fabricando, e no fim de tudo isso que a pessoa fabricou, vai ter o igual.
Então a coisa é tão séria, e o que Deus, até falei ali do inferno uma vez, que eu acredito sim, que é uma temporada, não é eterno como falaram, mas enfim, não precisa acreditar, que não falei, é só pesquisar lá dos judeus, que eles comentam que tem um tempo de 12 meses, e é o Guerrinon. Eu sempre falo Guerrinon, não sei se é Guerrinon, Guerrena ou Gerrena, eu sempre, não sei se eu falo errado, mas enfim, vai ser Guerrena. O meu é Guerrena, e vai chegar uma hora que isso vai ser, enfim, o que importa? Vai chegar uma hora que isso vai ser cortado, vai chegar uma hora que vai ter, como eu falei, um reboot, e é isso que importa. Como eu falei, o que for ruim, esquece, corta. O tempo tá acabando, porque não dá pra ficar perdendo tempo com besteira. Tudo que nós temos aqui, de uma forma bem resumida, é moldado pela concepção, pela família, pela forma com que formos doutrinados, seja por mídia, seja pela família, seja pela rede social, seja pela TV e tudo mais. Temos uma base de como são as coisas, mas nós não temos a noção real de como são as coisas. Até coloquei aqui a imagem de alguns seres, que a gente pode entender espiritualmente falando. Então imagine, você chegar lá no céu e ver essas entidades, essas criaturas, ou na hora que você tá morrendo, quão bizarro é. Ó, como eu falei que como seria o mundo espiritual, pedir pra ele gerar. A pessoa tá ali numa festa e não tem nem noção do que tem por trás. É basicamente isso aqui, graças a Deus que quebra esse ciclo, porque senão a gente vai ficar num ciclo da morte. Aprender a separar, moderar as coisas. Cuidado com o dia do Senhor. Cuidado, né, com o dia do Senhor. Fique atento à morte.